Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar bastante aí sobre o dia de reapresentação que acontecerá hoje do elenco profissional do Vasco da Gama, visando a partida contra a equipe do Nova Iguaçu. Iremos falar também sobre a indefinição do local do jogo. E ontem, mais uma vez, o Emiliano Dias deu uma catucada nas redes sociais aí na 777 Partners. Mas parece que a situação fez efeito, porque o Vasco já trabalha aí nos bastidores para a janela que vai retomar em abril e também na janela aí de junho, a janela de meio do ano. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação de reforços, porque dois nomes foram oferecidos pro Vasco da Gama para essa janela doméstica, e a gente vai falar aqui sobre o nome do volante, né, que voltou aí à pauta, que se trata de Gustavo Cuejá, certo? Vasco no meio do ano vai fazer uma nova investida aí para ter o Gustavo Cuejá. Bom, peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, hoje é dia de reapresentação visando o jogo contra o Nova Iguaçu. O Vasco tem aquela obrigação de vencer, uma vitória simples já basta. Ou seja, o Vasco depende só de si para chegar às finais aí do Campeonato Carioca. Fica aquela grande expectativa para a gente poder saber se o Ramon Dias vai mudar o esquema tático ou se a equipe sofrerá mudanças aí de peças, de jogadores aí no time titular. Acredito que mesmo que o Ramon Dias não mude esse esquema com 3 zagueiros, a gente deverá ter mudanças, principalmente nesse meio campo do Vasco da Gama. Isto porque o nome do Zé Gabriel tem sido muito contestado e a gente até levanta uma bola aqui. O Sforza foi contratado aí por 5 milhões de dólares. Olha só, um jogador que é titular da seleção olímpica, que é a atual campeã do mundo. Se um cara é titular da seleção da Argentina, por que ele tem que ser banco do Zé Gabriel aqui no Vasco? Perguntar não custa nada. E eu já começo a imaginar, a especular, se o Sforza, né, para vocês que não sabem, bater meta, a 777 vai ser obrigada a pagar mais 2 milhões ali para o New One Boys. Eu não sei se tem cláusula contratual envolvida nessa situação, aí o treinador não bota o rapaz para poder jogar. Agora tá pedindo passagem e tem que ser titular ali do time do Vasco com toda certeza do mundo. E aí, essa situação do jogo do Nova Iguaçu com o Vasco da Gama ganhou mais um capítulo. Por quê? O Vasco, no primeiro jogo, usou a frase ali Maracanã para todos, né, na camisa ali. E o que acontece? Isso não caiu bem lá para o Flamengo e para o Fluminense, o Vasco ter feito aquela propaganda, que é a propaganda aí da licitação do Maracanã, daquilo que o Vasco está propondo. Então, segundo Gilmar Ferreira aí, o Flamengo e o Fluminense estão embarreirando. Gilmar Ferreira, que faz coluna lá no jornal Ischia, o Flamengo e o Fluminense estaria embarreirando esse jogo de acontecer no domingo às 16 horas.
Então, de repente, Vasco e Nova Iguaçu pode até ir para o Engenhão. Notícia que sai hoje na parte da manhã. Agora a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque ontem o Emiliano deu uma catucada na 777. O clima não tá legal, né? E se perder o Ramon Dias, a comissão técnica e o Alexandre Matos, eu não sei o que a 777 vai fazer. O que ela vai dizer pro torcedor. E para quem fica reclamando do Ramon Dias e do Alexandre Matos, meu irmão, eu quero ver se essa 777, os dois saindo, vão contratar treinador e executivo de futebol de Snipe. E para quem fica reclamando, a situação pode piorar. Então é o seguinte, o Emiliano Dias ontem postou: nunca muito custou pouco. O que ele quis falar? Que o Vasco precisa de investimento, cara. E o seguinte, não se ganha nada no futebol sem investir, né? A vida é assim, se você quer ter sucesso naquilo, você precisa investir. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que a 777 ela foi e investiu 120 milhões em 9 contratações este ano, né? A 777, embora seja a quarta, o Vasco seja a quarta equipe que mais investiu no campeonato, em reforços, a 777 foi a instituição aí, o Vasco, né? A gente fala 777 porque ela é majoritária no Vasco. Ela simplesmente foi a que mais vendeu jogador no Brasil. Empatou, mano. Foi 120, cara, e não saiu nada do dinheiro da 777. Foi da venda do PEC, foi da venda do Marlon. E aí a gente pergunta, cadê a cota de TV? Cadê as placas de publicidade? Cadê patrocínio? Cadê essa porra desse aporte? Ninguém sabe. E aí o que acontece? Vocês sabem ali que 2 jogadores foram oferecidos ontem por Vasco, que foi o Depena e o Gabriel, jogadores do Internacional. E é esse tipo de reforço que deixa o torcedor do Vasco para lá de puto. Porque são 2 jogadores que a princípio poderiam até chegar aqui e dar certo, porque futebol é futebol. E a gente já viu casos de dar certo. Mas o Depena e o Gabriel foram oferecidos aí para o Vasco da Gama. Aí a 777 traz esses 2 jogadores, que não servem para o Internacional, para cá. Irmão, o torcedor vai ficar puto da vida. Então, cara, o Vasco precisa de contratações no nível de Dimitri Payet. É assim que deveria ser. E aí o que acontece? Hoje, na parte da manhã, para a janela de meio de ano, surge a notícia que o Vasco vai atrás do Gustavo Poyet, para dar uma amenizada na situação do Ramon Dias, que é o cara que ele queria, tá? O Gustavo Poyet não veio porque a 777 não se esforçou, meu irmão. A parada não foi dinheiro, não. A parada foi que eles tinham 2 opções, o Esforza e tinha o Gustavo Poyet. Eles preferiram trazer o Esforza. Então surge essa informação na parte da manhã que o Vasco vai atrás do Gustavo Poyet, jogador do Al-Shabaab, no meio do ano, né? Se vai vir ou não vai vir é outra coisa, mas é um nome que está na pauta, que é a exigência do Ramon Dias para essa janela. Informação que chega: se o Alexandre Matos não tiver autonomia e se o Ramon Dias não participar do processo de contratação, os 2 vão meter o pé, se receber proposta. E aí eu quero ver como é que vai ficar, principalmente quem questiona os 2. Então são essas novidades aí com relação ao Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!